Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz. E quando eu entoo 3 vezes esse mantra Shanti, significa paz no nosso corpo físico, significa paz mental e emocional, e significa paz espiritual. Inclusive, existe uma forma de entoar esse mantra Shanti, que é unirmos o mantra Shanti, paz, com o som Om. Aí o mantra fica Om Shanti Om Shanti Om. Om Shanti Om Shanti Om. Om Shanti Om Shanti Om. Então, Shanti, paz. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Otávio Leal aqui, de Ambrém, e hoje eu vou estar falando com você a respeito de felicidade plena, baseada em dados, em países, em pesquisas, baseado naquilo que realmente funciona para criarmos na nossa vida uma alquimia de sermos mais felizes, não só de termos prazer, mas sim de termos felicidade. Então eu vou tocar um sino aqui para começar essa gravação, essa nossa conversa, e a partir desse sino, nós vamos em frente para começar aqui a nossa jornada. Papel e caneta nas mãos, que você vai aprender bastante coisa a respeito de felicidade, até para passar para outras pessoas também. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Eu quero agora compartilhar contigo várias lições que eu pesquisei, pratiquei, trouxe para a minha vida, baseado naquilo que é chamado do conceito das zonas azuis de felicidade. Eu já falei para ti que essa é uma pesquisa muito sofisticada, inclusive existe um documentário da Netflix falando sobre as zonas azuis da felicidade, mas foi um documentário que não me tocou, o tema não foi aprofundado, e esse tema não pode ser observado, por vezes, de forma rasa, porque é uma pesquisa contundente, muito competente, de países, de situações mundiais que trazem mais felicidade, saúde, longevidade, que facilita a autoestima, facilita uma vida feliz para as crianças também, além do que traz todo um conceito de ecologia e pacificação mundial. Então, vale muito a pena, quando nós falamos de felicidade, que você pesquise nesse livro, Zonas Azuis da Felicidade, mas aqui também eu vou te dar uma série de dicas, já trazendo um pouco mais para a nossa realidade. Porque quando nós falamos de felicidade em países do mundo, temos aí a Dinamarca, que tem uma educação, um sistema político, um sistema judiciário tão diferente do nosso. Temos a Costa Rica também, que a forma de se viver é muito diferente. Para você ter uma ideia, a Costa Rica é um dos países mais felizes do mundo, mais próximo aqui do Brasil, e eles nem exército têm. Eles aboliram o exército. Então, o que, que eles fazem para serem felizes? E a Dinamarca, e a Singapura, e a ilha de Okinawa, no Japão, que tem as pessoas mais saudáveis e as pessoas que adquirem maior longevidade na vida. Então, vamos olhar para tudo isso. Primeiro, o chamado Blue Zones, que eu já expliquei para ti como se realizou essa pesquisa,
De cara, ele vai dar algumas dicas que são comuns em todas as cidades, países, comunidades mais felizes do planeta Terra. Então, são dicas comuns a todos esses locais. Vamos a essas dicas. Primeiro, mexa-se naturalmente. Nós vamos falar disso mais para frente na Dinamarca, onde todo mundo anda de bicicleta, onde as crianças vão de bicicleta para a escola, vão na padaria, vão no mercado, vão nas bibliotecas, andar naturalmente. Não é só somente andar ou correr para se exercitar, mas é trazer esses passos abençoados para a nossa vida, naturalmente, além do que termos uma rotina de exercícios. Aliás, quando nós vamos observar alguns locais do mundo onde as pessoas têm mais força física, mesmo ao final, mesmo com mais de 90, 100 anos às vezes, são locais onde existem muitas subidas. Você sobe montanhas para pegar água, para ir no mercado, para ir num banco, para ir para a escola, e isso força as nossas coxas, dá uma musculação nas pernas muito bem-vinda. Então, mexa-se naturalmente. O segundo ponto é o tal propósito, o propósito de vida. Isso é muito marcante no Japão, que é chamado de Ikigai. Eu quero compartilhar contigo algumas lições de Ikigai, que é exatamente observarmos qual é o nosso propósito de vida, na nossa comunidade, na nossa família. Eu, o propósito que eu tenho com os meus animais que me cercam, os propósitos que eu tenho com os meus alunos quando eu dou uma aula, de pesquisar, de estudar, de fundo em todas as questões que se apresentam. Então, você vai olhar aqui do lado, vai aparecer aqui na aula editada algumas imagens do povo de Okinawa, pessoas muito, vamos usar um termo aqui que são pessoas que têm essa longevidade, agora me falta o termo, longívuas, enfim, e essas pessoas, elas mexem-se naturalmente, elas sobem montanhas, elas dançam muito e elas têm esse propósito de vida chamado Ikigai, que é documentado, ou seja, você tem que escrever quais são os seus propósitos de vida, no amor, na família, na espiritualidade, com os amigos, com a comunidade que te cerca. O terceiro ponto é desacelerar. As pessoas mais longevas do mundo, agora me veio o termo, as pessoas mais longevas do mundo, seja em Okinawa, seja na Sicília, seja, enfim, na Costa Rica, em Singapura, são pessoas que param. Elas aprendem a desacelerar. Elas aprendem a entrar em contato com pessoas que também estão desaceleradas, comunidades, grupos, e elas têm locais em casa ou mesmo públicos onde não tem tomada, onde não tem internet, onde não existe redes sociais, onde você desacelera mesmo. Aqui é teu coração, a tua mente. Isso me lembra uma música do Walter Franco, que dizia: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, isso desacelere. A outra regra que surge em todos os países é a regra dos 80%, que é nunca nos alimentarmos mais de 80% daquilo que a priori poderíamos nos alimentar. Então, saia sempre da mesa com fome. Nós vamos estar falando aqui, eu até deixei aqui por perto, a ideia de nós observarmos, não coloquei muito, estava aqui pertinho de mim, mas enfim, que é um livro maravilhoso, ele vai aparecer aqui na aula editada, que é o livro A Dieta da Longevidade, que basicamente fala sobre o jejum intermitente, sobre nos alimentarmos mesmo menos,
sobre um intervalo muito grande na nossa alimentação. Então, eu mesmo, agora há pouco, eu parei de me alimentar, eram às 18 horas, eu só vou me alimentar amanhã às 14 horas. E sempre que eu me alimento, eu chego aos 80% no máximo. Normalmente eu paro nos 65, 70% daquilo que eu aguentaria. O quinto ponto é se alimentar muito com leguminosas. E também sobre isso, eu vou estar falando mais à frente, nesse trabalho lindíssimo do Dr. Walter Longo, dessa dieta da longevidade, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o texto mais competente, a pesquisa mais sofisticada a respeito de termos longevidade com saúde, com força, com propósito, capazes de viver, não dependermos de ninguém. Outro ponto é o vinho. Existem vários locais, blue zones, que são os locais de felicidade, aonde as pessoas tomam um copinho de vinho, dia sim, dia não. Isso não faz parte da minha vida, por eu estar num lugar muito quente, mas você vai pensar nisso também, vai pesquisar, vai consultar médicos, nutrólogos, nutricionistas, para entender o vinho, os efeitos que acaba trazendo mesmo para a nossa felicidade, que é a pesquisa aqui das zonas azuis da felicidade. Então, muitos locais na Itália, onde as pessoas riem muito, brincam, sorriem muito, são felizes, essas pessoas elas têm um hábito de tomar um pouquinho de vinho diariamente. Um outro ponto é o pertencimento. Pertencimento a alguma espiritualidade. Eu, como tenho uma espiritualidade solitária, eu me sinto pertencendo a um movimento espiritual, fazendo minhas práticas de meditação diariamente. Mas nota que o pertencimento a alguma espiritualidade, alguma religiosidade, tem relação com essa religiosidade ser feliz. Eu vou estar falando com você sobre isso em algum momento aqui, que muitas religiões, elas trazem uma profunda tristeza, uma profunda dor, uma sensação de nos diminuirmos ou de diminuirmos um trem. Existem algumas religiosidades que diminuem por demais as mulheres, por demais mesmo as mulheres. Então, é importante que a tua espiritualidade seja alegre, feliz, saudável. Por exemplo, um dos locais mais felizes do mundo é na Califórnia, alguns locais da Califórnia, que as pessoas felizes, saudáveis, que deixam uma marca positiva no mundo, não importa quando, não importa a idade, são locais onde existem religiosidades que são adventistas, então são vegetarianos, e isso é um dos motivos para vivermos mais e com saúde, e eles têm comunidades muito alegres, eles criam uma espiritualidade muito feliz, até porque a própria espiritualidade da Califórnia ela traz alguns elementos de prosperidade, de se trabalhar bastante, de autossuficiência, de não se depender de ninguém ou de nada. Então, pensa nisso, o merecimento, você está perto de pessoas que têm uma espiritualidade saudável, uma alimentação saudável. Aqui no Guarujá, onde eu moro, às terças-feiras eu vou aqui num centro espírita kardecista, e nossa, é uma delícia lá, uma delícia. Sinto muito bem. Na minha escola, na Humane Amor, nos cursos presenciais, nos eventos, também nós criamos uma egrégora muito bonita para quem chega ali. Depois, o oitavo ponto, é comum a todos os lugares das zonas azuis da felicidade, é a ideia de nós termos pessoas por perto que podemos chamar de família ou de amigos. Na Costa Rica, por exemplo, que eu vou estar falando muito sobre ela em seguida, quero falar só da Costa Rica para você, tem grandes ensinamentos lá. As pessoas tem uma comida gostosa, chama o vizinho da frente, o vizinho do lado, chama a comunidade toda, todas as pessoas se reúnem
como uma grande família. Então, vamos supor, vai ter uma greve do metrô, um exemplo. Vai professor, vai o pessoal metroviário, vai os médicos, os pilotos de avião, os policiais. Quer dizer, é uma greve do metrô, um exemplo. Todo mundo se une para ajudar os metroviários. Uma greve de professor, todo mundo vai lá para ajudar. E essas greves são protestos de uma hora e meia no máximo, sem nenhum tipo de violência, zero violência. E que eles andam, ficam uma hora e meia sem trabalhar para não afetar ninguém, porque se veem todos como irmãos, e, enfim, vai todo mundo volta para a rotina normal. Então tem um olhar para o outro, seja da família, seja os amigos, seja os grupos. Isso tem relação com o nono item, que é nós descobrirmos a nossa tribo certa, a nossa tribo correta na vida, ok? Que isso é muito importante para nós. Então eu vou colocar aqui uma imagem também, vai aparecer na aula editada, que é uma pirâmide, que o topo da pirâmide vai estar ali, mexa-se naturalmente, não é só se exercitar, é se movimentar o dia todo. Depois, mais para baixo, propósito e desaceleração na nossa vida, que é chamado de perspectiva correta, ter propósitos de vida e desacelerar. Você sabe quanto que pessoas que por vezes se aposentam, como elas ficam doentes, como elas se sentem inúteis, como elas envelhecem muito depressa, assim como pessoas também que não desaceleram nunca. Depois, coma de maneira sensata, é a regra dos 80%, sair da mesa no máximo com o estômago cheio 80%, o jejum intermitente, que eu vou estar falando do trabalho de Walter Longo, o correr-se para se curar, o correr ou andar sempre com propósito de cura, eu vou estar te ensinando isso, as leguminosas e os vinhos. E por último, conecte-se com a tua tribo certa, com a ideia do pertencimento religioso, espiritual, propósito de vida, ikigai, ter um propósito de vida também no grupo. E por último, cuidar dos seus entes queridos, das pessoas mais próximas de você, seja isso uma pessoa amiga ou não. Então, tudo isso eu acredito seja o método de nós florescermos. É um florescimento na nossa vida. Então, essas são as primeiras lições, eu vou estar aprofundando aqui na frente, a respeito das zonas azuis de felicidade. Emerson está falando aqui, Karina, Bia, o Emerson está falando, perdi 2 quilos. A carne vermelha eu não como há 40, 40 anos que eu não como carne vermelha. E não sinto falta nenhuma, eu sou muito feliz de não comer carne vermelha. E hoje, quando a gente fala de zonas azuis da felicidade, a opção vegetariana, os países onde as pessoas são vegetarianas são países mais felizes, ok? Então, vamos em frente aqui. Fazer uma anotação. Bem-vindo, bem-vinda. Florescimento. Sabe, um dos maiores mestres que eu tive na minha vida, ele dizia para mim, era o mestre Osho, que nós devemos deixar, nós, esse mundo, um pouco mais perfumado, um pouco mais feliz antes da nossa partida. Que esse é um propósito muito importante. Mais à frente eu vou estar falando contigo da diferença entre prazer, prazer de se comprar alguma coisa, de se ter alguma coisa, de se exibir, e felicidade, que é algo mais íntimo. E felicidade é algo que você pode ter acesso. E o prazer, às vezes, você precisa ter aquilo. Então, por exemplo, eu teria muito prazer se eu tivesse uma praia particular.
mas eu sou feliz, que é muito mais íntimo, de poder ter acesso a uma praia, acesso a uma praia. Prazer é eu me alimentar, eu ter o restaurante mais sofisticado do mundo. Felicidade é eu ter acesso ao alimento. Às vezes nós não damos conta disso. Eu vou estar falando para ti como na Dinamarca, um dos países mais felizes do mundo, as pessoas não se importam de adquirirem roupas de marca, não se importam. Não se comparam um com os outros, buscam profissões que tenham sentido para elas, não as que ganham mais, e buscam mais uma realização do que segurança, muito mais. Então esse meu mestre, Osho, ele dizia assim: "Olha, nós temos que florescer, deixar esse mundo mais perfumado, mais amoroso". E isso me vem uma isso me lembra uma pesquisa, que é uma pesquisa no Butão. Butão não é considerado um dos países mais, felizes do mundo, porque não foi possível se pesquisar ainda muito o Butão. Mas na constituição do Butão, eu vou colocar aqui até uma imagem do Butão, para vocês verem algumas imagens de pessoas no Butão. As pessoas lá, apesar de ter um produto interno bruto, PIB, que aqui onde nós vivemos existe uma preocupação muito grande com isso, o Butão tem um PIB bem abaixo do que a gente considera grande, mas o Butão, a constituição do Butão, ela, acho que é o primeiro, capítulo 1, versículo 1, parágrafo 1, vai falar que todos têm direito à felicidade. E todos, naquele país, eh, objetivam que todos sejam felizes, que é a mesma coisa da Costa Rica, que eu já vou estar falando já já. Não vejo a hora de falar da Costa Rica. Na Costa Rica e no Butão, as pessoas buscam serem felizes, porque existem relatórios a respeito da felicidade. Se você está fazendo essa formação aqui comigo e você é brasileiro, brasileira, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, mais ansiosos. Uma última pesquisa que eu li há pouco tempo fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu tenho lá minhas dúvidas, Estados Unidos, não sei não, mas vamos pensar nisso depois, não é? Então, no relatório mundial da felicidade do ano de 2017, nós vamos encontrar países felizes. A Noruega, onde as pessoas falam muito que é muito frio, que às vezes não anoitece, mas eles criam condições para serem muito felizes. A Dinamarca, que eu vou estar falando já já, a Islândia, a Suíça e a Finlândia também, ok? Depois nós temos alguns países sul-americanos ou países da América Latina que se destacam, que é o Panamá, a Costa Rica. No Uruguai, as pessoas são muito felizes. No Brasil, em 2017, a felicidade era também muito grande, isso despencou nos últimos anos, infelizmente. Isso é um dado, tá? Eu não estou julgando como nem porquê. Vamos encontrar também em Guatemala, El Salvador, locais de muita felicidade. E em todos esses locais, as pessoas felizes, elas buscam fazer algo, elas buscam desabrochar, elas buscam se divertir, brincar, se mexer, se alimentar bem. Elas buscam também terem um projeto básico de felicidade, um projeto básico. Então, como que eu posso ser feliz? E nós vamos estar pensando isso a partir de agora, um projeto básico. Se você puder ter um diário, se você puder ter alguma algo para documentar, eu vou mostrar uma coisa aqui para você, algo para documentar a tua felicidade, vai ser muito bacana. Por exemplo, eu tenho aqui essa essa esse painel, eu tenho vários painéis como esse, que é o meu projeto de felicidade, meu projeto de felicidade. Então, o que que é esse projeto? É eu treinar, hoje mesmo eu treinei Kung Fu, então tenho Bruce Lee aqui, eu acordo toda manhã e faço Tai Chi,
que é esse Tai Chi Qigong para o sol. Eu adoro yoga, eu estou muito envolvido com yoga. Eu tenho aqui meu mestre espiritual, eu gostaria muito de ter ovelhas, por enquanto não tenho, mas é um sonho meu ter umas ovelhinhas. Acabei de adotar uma gatinha, chegou aqui esses dias, eu e a Amanda. No meu projeto pessoal está a minha casinha aqui em Visconde de Mauá, uma casa que eu tenho na roça, no meio do mato. Está uma das minhas mestras, a Monja Coen, está aqui o Boff, meu professor de, de amor aos animais, de ecologia. Então, eu tenho vários projetos aqui, vários projetos, tá bom? Aqui está o Chico Xavier, cadê meu dedo aqui? Amado Chico Xavier, que, uau, uau. Então, tudo isso aqui me inspira. Aqui está a Disney, quer ser criança, mais bichinhos. Aqui está a Karuna, minha amigona, a Nanda, a Andrea, alguns amores da minha vida, a Fátima aqui também. Então, é muito interessante a gente anotar, ter um projeto de felicidade. A gente ter um projeto que envolva também fotos, que envolvam painéis, para você ser bem feliz. Por exemplo, nesse momento que eu tirei essa foto aqui, eu estava muito feliz. Tinha uma sensação de liberdade incrível. As pessoas me amavam muito aqui nesse momento da foto. Então é importante, qual que é o teu projeto básico de felicidade? Quando que você é feliz? Eu vou pedir para você anotar aí no teu diário quando você é feliz, quando que você tem felicidade. E eu vou compartilhar com você um teste de felicidade. Eu quero muito que você faça esse teste, que vem em seguida. É um teste que você vai fazer uma profunda avaliação, não é? Como você vive com um companheiro ou uma companheira amorosa, se você tem filhos, se você tem cachorros, se você tem gato, se você gasta mais de 1 hora por dia nas mídias sociais, isso só vai diminuir a tua felicidade, a não ser que seja legal. Você dorme mais de 7 horas e meia por dia, a tua felicidade vai ser legal. Então, nós vamos fazer uma avaliação como você está hoje no teu projeto de felicidade e logo em seguida eu vou estar falando disso que eu adoro, 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 dos lugares mais felizes do mundo. E a gente vai começar pela Costa Rica, tá bom? Vai começar pela Costa Rica, que vai trazer dados muito importantes para você sobre a felicidade. Costa Rica, já já nós chegamos lá, ok? Eu te aguardo aqui na próxima lição. Vou beber um pouco d'água, vou continuar aqui, em seguida vamos falar da Costa Rica. É, se vocês tiverem alguma pergunta para compartilhar comigo, sejam muito bem-vindos, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Os países mais felizes do planeta, vamos estudar agora. Especificamente, eu quero compartilhar contigo a respeito da Costa Rica. Então, vai aparecer algumas imagens aqui de moradores da Costa Rica. O primeiro ponto que nós temos que entender é que a Costa Rica tem uma situação geográfica muito parecida com a que eu escolhi para minha vida. Eu moro numa ilha, eu gosto muito de mato, então eu moro nessa ilha perto de locais que tem muito mato. Eu moro no Guarujá, se você quer saber, mas é um Guarujá, uma pontinha do Guarujá, que é uma pontinha muito caseira, muito escondida. Eu frequento muito uma praia chamada Guaiúba, que é cercada de mato, não tem prédios, nada disso. É uma praia onde eu faço canoa havaiana, onde eu remo, aonde eu nado, aonde eu fico escrevendo os meus cursos. E as pessoas que nascem na Costa Rica também, eles têm uma alquimia
entre uma situação geográfica muito bacana e também políticas sociais que pensam em todos. Além do que é um país onde se valoriza muito a fé, a oração, o perdão e a educação. Então é um país que não cai nessas questões de estar o tempo inteiro querendo punir, querendo achar culpados, querendo sempre brigar, 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 brigar. Não existe uma educação voltada para a amorosidade, para se pensar nos outros. Ame o próximo como a ti mesmo. Todos têm um olhar que abrange a todos, ok? Quando eu falo de um local geograficamente adequado, você tem muito que pensar na tua vida, se você prefere morar num lugar que tenha natureza ou se você gosta das cidades grandes. Tem pessoas que amam a cidade grande. Eu mesmo tenho a minha escola em São Paulo, que é uma cidade grande, que é a Humane Amor, e que tem uma parceria com o Espaço da Alma, nesse momento que eu estou gravando esse curso para você. E tem o Teatro Escola, enorme. E eu gosto disso, eu gosto de São Paulo fazer teatro, ter uma escola, mas é num bairro muito residencial, que é o bairro do Ipiranga, em São Paulo. Então, qual é o teu lugar no mundo? Isso é importante entender. As pessoas que moram na Costa Rica, elas são muito felizes ali, muito adequadas, elas amam estarem ali. E elas se mexem muito, tudo lá é de bicicleta, lá as pessoas surfam muito, têm o hábito de surfar, de nadar, têm o hábito de esportes também, esportes cooperativos. Então a Costa Rica no futebol nunca ganha nada, porque a ideia de eu ganhar, para eles, às vezes, você está causando dor para outra pessoa que perdeu. No Butão é muito assim, que todos ganhem, que todos sejam felizes, ok? É um lugar, então, que dentro do PIB da felicidade, felicidade medida no mundo inteiro, as pessoas são muito felizes. Então, e lá tem o quê? Igualdade, eu anotei aqui, confiança um no outro e muita generosidade, muita generosidade. Eu estava lendo aqui de uma pessoa que ela ganhou sozinha na loteria lá deles, chama-se Alejandro Zuniga, e ele continuou trabalhando, ele pegou o prêmio, quase tudo ele deu para todo mundo. Então existe esse incentivo da generosidade. E um ponto que eu acho incrível da Costa Rica, incrível, é que as pessoas aboliram o exército em 1949. Eles não têm exército. A Juliana, professora de yoga da Humane Amor, minha irmãzona, fomos casados há 17 anos, ela sempre está indo para Costa Rica e fala que a amizade, o acolhimento, as pessoas dormem em locais com as portas, com as janelas abertas. Então existe essa confiança, existe uma igualdade também. Ninguém se acha melhor que ninguém. Então, vamos agora falar de 10 itens que eu quero que você anote, coloque num papel esses 10 itens, para entender a felicidade da Costa Rica, ok? E você vai colocar no teu diário e depois vai ver se faz sentido para você viver com esse propósito de viver como um tico. Tico é o nome lindo que se dá para os habitantes, um tico, uma tica de Costa Rica. Então vamos lá. O primeiro é criar rituais sociais diários. Então, interessante, a minha companheira, a Nanda, ela mudou de um apartamento, um prédio, onde as pessoas ficavam o tempo inteiro se cutucando, se maldizendo, fazendo fofocas, brigas, confusões e processos, e advogados e juízes, uma encrenca só. E quantos condomínios que não são assim, né? Foge disso, foge disso. Na Costa Rica, as pessoas criam rituais sociais sem precisar de uma. Ah, agora é Páscoa, agora é Dia das Mães, agora é Dia dos Pais, agora é, enfim, Natal, Ano Novo. Eu, particularmente, isso não faz parte da minha vida, hipótese alguma.
Eu aboli isso há muito tempo, mas esse curso é para pessoas diferentes. Eu gosto de comemorar quando eu vendo um curso legal, quando dou uma aula que foi maravilhosa, ou estou com uma turma incrível, comemora, encontra pessoas para você comemorar. Chama teus amigos, faça amizades também com as pessoas próximas, enfim. Seja generoso com as pessoas que estão perto de ti. Isso é um. 2, dias especiais. Então, vários, pelo menos uma vez por semana, as mulheres se reúnem entre elas para fazer penteado, para maquiar. Os homens se reúnem para o esporte não competitivo, ou para ir surfar, ou para fazer uma trilha. São dias especiais, tá bom? Só para rir. Na Costa Rica isso chama martesitos, ou se chama ainda mercolitos, que são dias para rir e para fofocar, ok? E às vezes um dia cansativo, você vai encontrar alguém para ter essa dinâmica. Nas cidades mais simples aqui do Brasil, as pessoas ainda têm o hábito de colocar as cadeiras para fora de casa. Aqui mesmo no Guarujá, lá na parte mais cosmopolitana, tem vários quiosques na calçada onde as pessoas se encontram. Depois, estabeleça um ritual semanal em família. Isso já não faz muito parte da minha vida, porque eu moro sozinho, minha filha está em outro país, a minha companheira mora em outro lugar, e ela tem as histórias dela, mas para quem tem essa ligação com a família, é muito bacana, um jantar pelo menos uma vez por semana. Os ticos e as ticas fazem isso. Depois, o jantar também com colegas de trabalho, é o quarto item. Em vez de se criar uma competição, um estresse, encontrar as pessoas, eh, principalmente no trabalho. Então, as pessoas não comem na mesa do trabalho. Elas têm uma mesa grande para todas comerem junto, terem propósitos juntos. Uma outra questão também é que não se fica no celular na hora que está se comendo. As pessoas da Costa Rica, elas dão atenção uma para a outra. Elas têm uma presença. Isso é tão bonito quando nós temos uma presença. Depois, garanta uma dose de humor diária. Eles sorriem muito, muito. O Laí Ribeiro, uma pessoa que eu admiro muito, ele sempre está falando da importância de nós sorrirmos mais. E eu brinco muito com as pessoas. Quem já fez curso comigo pessoalmente sabe que eu não sou tão sério quanto na internet, nos cursos online. E, então, o pessoal da Costa Rica, ele sorri muito. Quero até deixar um recado aqui para você. Visita a Costa Rica, programa uma viagem, vá para Jamaica também, que é um local onde as pessoas têm todo um propósito, um idealismo. Esses dias eu assisti um filme do Bob Marley, fiquei impressionado com o idealismo dele. É que na Jamaica eu não sei como é que está a questão da violência. Na Costa Rica já não tem. Depois, sexto item, pratica a tua religião. Mas a religião na Costa Rica, volto a falar, é uma religião muito gostosa, muito celebrativa. Eles dançam muito, os ticos e as ticas. A gente sempre adorou dançar. Eu vou falar para ti, em algum momento dessa formação, a ideia do quanto que a dança nos deixa mais felizes. E o Bob Marley, o Reagan, né? Aqui no Brasil tinha o Nativus, nossa, que coisa mais linda, né? Essas danças, essas músicas que nos colocam para cima, que falam de paz, de espiritualidade, de amor. Então, busca uma religiosidade que seja feliz, ok? Não uma religiosidade que te diminua, que faça você triste, não uma religiosidade que diminua a figura do feminino, ok? Depois, sétimo item, frutas e legumes todos os dias. Frutas e legumes todos os dias. Eu vou pedir. Já apareceu aqui o livro, né, numa aula anterior. Eu vou colocar aqui de novo o livro Dieta da Longevidade, aparecer aqui do meu lado. Eu anoto tudo no papel depois para editar.
Porque aí quando você vê aqui, esse livro, ele fala muito de alimentos crus, de castanhas, de jejum intermitente, de frutas. A gente está voltando para entender que se você quer ser realmente saudável, você vai ter que mudar a tua alimentação, de alimentos, pesados, com muito carboidrato, gordura. Então o Dr. Walter Longo ele propõe, que nós, busquemos o maior prato de comida possível, mas de comida leve, então saladas, frutas, um prato leve, mas enorme, ok? Depois, compre alimentos diariamente. Além de você comer frutas e legumes todo dia, pelo menos 6 porções, o povo tico come, eles são surfistas, esportistas, eles andam muito, não tem essa epidemia de obesidade que nós estamos vivendo na maior parte do mundo. Hoje mesmo eu vi uma coisa assustadora, o relatório da ONU que saiu hoje, dizendo que todo dia se joga fora 1 bilhão em alimentos por dia. Se joga fora 1 bilhão de dólares de alimento por dia. E eu não estou aumentando, é um dado que eu vi hoje, uma coisa assustadora. Como que a gente pode jogar comida fora? E, mas o povo tico, como ele sempre tem esse olhar para o outro, nunca se sobra alimento, você vai dar para alguém. Então, compre alimentos diariamente, para você não ter que ficar guardando coisas que possam estragar. E aí você vai andar para comprar esse alimento e também pratique a generosidade, que é servir de alguma maneira, fazer o bem de alguma maneira. Tem um ditado budista que é muito importante que diz assim: quem dá é que deve ficar grato. Eu acho incrível esse ditado. Quem dá é que deve agradecer. Nós vamos estar falando disso mais para frente, quando eu falar dos 5 elementos que nos deixam mais felizes. E um deles é ajudar os outros, fazer algo pelos outros. É felicidade mesmo, não é prazer. E eu sempre vou insistir que eu não tenho nada contra o prazer. Mas nesse caso é felicidade mesmo, tá bom? Lá na Costa Rica, todo mundo tem um apelido amoroso, um apelido carinhoso, ninguém fica se diminuindo também, todos cooperam. Existem alguns mercados que têm o preço justo daquilo que vai ser vendido, e também existe o preço mais baixo para quem não pode pagar o preço que é justo. E as pessoas não ficam mentindo. Aqui, que é um preço mais acessível, os vendedores praticamente não têm lucro, eu até anotei o nome disso aqui, chama Código de Cartago, que é não ter lucro em algumas vendas, não ter lucro em algumas vendas. Isso é permitido lá. Por que eu disse isso é permitido? Porque existem países que você não pode criar uma cooperativa e trocar alguma coisa. Então, eu mesmo, se eu quiser trocar um monte de cursos meus por um automóvel, ou por um iPhone, ou por. Enfim, eu tenho que gerar uma série de impostos. Eu não posso simplesmente trocar. Existem países, existem estados nos Estados Unidos da América, onde isso é um crime, você criar uma cooperativa e trocar as coisas. Mas na Costa Rica é claro que isso é possível. Lembramos o próximo como a ti mesmo. Vamos trocar. Não vai ter nenhum tipo de atravessador, não sei se assim que falaria. Simplesmente a gente troca. E eu faço muito isso na minha vida, sempre que possível. Hoje mesmo de manhã, uma amiga minha falou para mim: você precisa cobrar mais caro os teus cursos presenciais. Você precisa colocar um valor lá em cima, as pessoas vão te valorizar mais. E eu falo, mas as minhas formações presenciais online, eu creio que elas têm um valor justo. Isso é muito importante para mim. E uma coisa que eu vendo hoje por 300, amanhã eu não vou fazer um desconto e vender por 200. Para mim é muito importante o valor justo. Se eu te vendo por 300, não tem sentido amanhã você vir comprar por 200 comigo. Qual é o valor justo? Então, na Costa Rica, isso é muito importante. É o valor justo de tudo e, por vezes, esse código de Cartago,
que é o próprio vendedor, diminuir a margem de lucros, talvez até a zero, só para poder servir aqueles que realmente precisam, que vão comprar de alguma maneira, tá bom? Então, essa é a ideia desse povo da Costa Rica. Pesquisa um pouco, entra lá na internet, põe aí Costa Rica, como viver como um tico. As pessoas sorriem muito, são muito felizes, são apaixonadas pela vida, apaixonadas em questões românticas também, parcerias afetivas, apaixonados pela religião que eles seguem, e estão sempre em contato com a natureza, sempre em contato com a natureza. Então, esse é o primeiro povo que eu estou falando aqui para você, a Costa Rica, dentro da visão das zonas azuis da felicidade, povo mais próximo a nós, com um clima muito parecido, e um dos povos mais felizes, saudáveis e longevos do planeta, que são muito bons não só para eles, mas também para o meio ambiente, para a ecologia. Ela é muito preservada por lá. Meus irmãos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Trazer alguma questão aqui sobre esse assunto? Eu estou falando sobre as zonas azuis, os lugares mais felizes do mundo. Estou gravando um curso também que vocês estão me ajudando, que em breve vai estar aí para vender, que chama Felicidade. Felicidade, olha que interessante, né? Esse curso em breve vai sair, abordando vários elementos de felicidade, budistas, cristãos, as zonas azuis, os estoicos e vários outros pontos também de felicidade, tá? Lembrando, quem está me assistindo, né, falar sobre o café, eu não entendi a pergunta sobre o café. O café é prazer, né? É um prazer, o alimento, eu adoro café, mas é um prazer. Ninguém é feliz tomando café, que eu saiba, é um prazer. A felicidade é o jejum, e eu adoro café, pizza, tudo que dá prazer, mas não necessariamente deixa a pessoa mais feliz. O Emerson me pergunta: "Ah, quero falar para vocês agora dia 6 de abril, daqui a pouquinho, para quem está ao vivo aqui comigo, vai ter lá na Humane Amor, uma formação comigo e com a Ananda de curadores energéticos, que é um terapeuta holístico, em São Paulo, capital. São 10 sábados, um por mês, para você ter um baita terapeuta, para você curar a tua vida e curar o teu futuro quando surgir uma série de elementos, curar a vida dos outros se você quiser trabalhar como terapeuta, ser um jardineiro de Deus e profissionalmente ter um propósito, que é o que eu vou falar do povo da Dinamarca aqui, em seguida. O povo dinamarquês ama muito o que faz profissionalmente, muito, 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 muito. E esse curso, dia 6/10, 6/4, perdão, você vai aprender radiestesia, radiônica, muito xamanismo, muito como ensinar meditações, massagens xamânicas. Você vai aprender as técnicas essênias de cura, o prana healing, técnicas para pets também. Você vai aprender pirâmides, energias e formas. Nessa formação, nós vamos falar de jejuns também, nossa, maravilhosa. São 10 meses para formar você um dos melhores terapeutas do planeta, tá bom? E agora, em abril, começa, nossa, mil coisas na Humana e Amor, dia 20/4, a formação de Tantra, que é o Tantra com toda essa parte alegre, feliz, solta, jovem do Tantra, mas também a parte espiritual, reflexiva. Não é um curso de massoterapia tântrica, é uma formação de terapeuta tântrico. Terapeuta. Tudo isso na Humana e Amor. Vai ter o Reiki Master agora em abril, Reiki 1 e 2, que é o curso que eu mais gosto de dar, é Reiki 1 e 2. Vai ter o Curadores de Pets com a minha companheira Ananda. E vai ter a formação de yoga. Se eu pudesse falar para as pessoas o quanto é abençoado fazer yoga, todo mundo, na minha opinião, teria que fazer. Mas vamos lá, vamos falar agora da Dinamarca dentro dessa visão.
da felicidade, das zonas azuis da felicidade, ok? Dinamarca, bem diferente da Costa Rica, por isso que a gente vai aprender as 2 coisas, tá bom? E essas formações são presenciais sim, Adriana. Tem as online, né, que aí você pode entrar no site, tem um monte de online, tem o mapa astral que eu faço. Essas épocas do ano abriu até no YouTube, é muito bacana pedir um mapa comigo, valor acessível, porque depois chega no final do ano é mais difícil, tá bom? Mas essas que eu falei hoje, yoga, tantra, curadores energéticos, curadores de pets também, Reiki 1, 2, Reiki Master, tudo presencial na Humane Amor. Agora lá no bairro do Ipiranga, parceria com o Espaço Dalma do Vinícius. Então, vamos lá falar da Dinamarca, que é tão diferente da Costa Rica, mas a gente pode usar as 2 coisas juntas. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Aprofundando as questões que envolvem as zonas azuis da felicidade, que é uma pesquisa muito sofisticada, incrível, das situações que fazem as pessoas serem felizes. Uma pesquisa mundial dos locais mais felizes do planeta Terra, ok? Então, eu quero falar agora sobre a Dinamarca. Hoje você vai encontrar muitos livros, por exemplo, Como Educar os Teus Filhos Igual uma Criança Dinamarquesa, Como Ter uma Família Dinamarquesa, Como Se Alimentar como um Dinamarquês. Enfim, tem vários livros à disposição, várias pesquisas que olham a Dinamarca como um modelo. É claro que existe, por exemplo, Luiz Felipe Pondé, que eu acho um filósofo incrível, que ele fala que a Dinamarca é um ovo. Por isso que é possível tudo isso. Mas eu não creio nisso, porque eu já falei da Costa Rica, da Dinamarca, Okinawa, no Japão. Então, mesmo nessa região aqui do Brasil, quando você pesquisar as zonas azuis do Brasil, você vai encontrar alguns locais mais felizes. Por exemplo, esses dias eu vi que Curitiba, não que eles sejam mais felizes, não é isso. É o local mais rico, mais próspero do Brasil, Curitiba. Em segundo lugar, Florianópolis. E Rio Branco é o local onde existe mais pobreza, desigualdade, violência e também as pessoas não têm acesso à rede de esgotos. Então, mesmo dentro de um continente como o Brasil, existem as zonas azuis. Eu falei de Curitiba, mas não necessariamente eles são mais felizes. Mas quando nós olhamos Florianópolis, uau, o índice de felicidade de Florianópolis é muito grande. Então a gente vê uma condição geográfica favorável, a ilha extraordinária, belíssima, e várias outras questões, como educação, segurança, amizade, senso de comunidade, uma espiritualidade muito alegre. Florianópolis é um dos locais que tem mais yoga no Brasil. E o yoga é uma das. Uau, yoga para o teu corpo, para a tua felicidade, para a tua mente. Yoga é abençoado. Yoga de verdade mesmo, ok? Então, pois bem, vamos falar então da Dinamarca, esse país europeu. O primeiro ponto da Dinamarca que nós vamos ver é a humildade. Interessante isso. Como um país tão rico de pessoas com uma formação incrível, um país de tantas realizações, tantas lutas, tantas superações, as pessoas elas têm um profundo senso de humildade. As pessoas não tentam ser mais do que as outras, não usam roupas de marca. Quando adquirem um automóvel, esse automóvel sempre é um automóvel mais simples. Normalmente, todo o transporte é feito de bicicleta e as pessoas não se importam quanto que elas ganham profissionalmente. Elas importam-se sempre de trabalharem com aquilo que tem a relação com a vocação delas. Não buscam segurança também. Então, isso de um modo geral, humildade.
e quando a gente falou da Costa Rica, também um povo muito humilde. Na Costa Rica, nós vamos encontrar muita simplicidade com humildade. E na Dinamarca, um país mais sofisticado, mas com muita humildade. Então, vamos ver os 10 itens mais importantes da Dinamarca, para você ser mais feliz. Anota no teu papel, faz o teu diário sobre isso, vê como você pode trazer isso para a tua vida. Então, o número um mesmo, quero enfatizar mais isso, é não cairmos na armadilha do status. Os shoppings na Dinamarca basicamente vendem a mesma coisa em todos. Não tem aqueles shoppings sofisticadíssimos, caríssimos. As pessoas lá são muito igualitárias, são notoriamente igualitárias. Não faz mal que a gente tenha todo mundo no mesmo carro, a mesma bicicleta, que os filhos estudem nos mesmos lugares. Ninguém busca ser especial. Eu vou falar uma coisa para você, você até mais contundente. Alguém comprar um carro muito bacana na Dinamarca, ou uma roupa de grife, ou um celular mais caro para se exibir, eles consideram isso desprezível. Desprezível. Olha que interessante. Eu vou pôr algumas imagens aqui da, da Dinamarca para você ir vendo. Quem escolhe essas imagens é a minha equipe, tá? Então, às vezes, eles põem o que vem na cabeça deles, mas eu vou pedir para colocar algo que lembre isso, que as pessoas não têm excessos na Dinamarca. Ninguém precisa ter 5 carros, 10 iPhones, ninguém precisa ter milhões de coisas, um relógio só, enfim, eu acho lindo isso, lindo, lindo, lindo. E os dinamarqueses, eles gastam mais dinheiro com férias e viagens, porque os estudos são oferecidos, estudos altamente qualificados, são oferecidos pelo governo. É um país que se paga muito imposto, não tanto quanto no Brasil, mas se paga impostos, mas tudo é revertido, tudo é revertido. Você tem uma qualidade, seja a justiça que funciona, a segurança, hospitais de primeiríssima qualidade, mas todo mundo tenta ser da mesma classe social. E você vai encontrar muitas casas iguais, e não há nenhum problema com isso, ok? Então, você não vai chegar aqui num corretor, numa corretora de imóveis, que ele vai falar: compra o imóvel mais barato. Sempre é o mais caro, mais luxuoso, faz financiamento, sabe? E a gente pode buscar as coisas mais baratas, evitar shopping centers luxuosos, catálogos, essas lojas chinesas agora, que importam um monte de coisas que agridem o planeta porque tem muito plástico. É, lá na Dinamarca, não se dá valor para bens materiais. E é um país muito feliz. Lembra da Costa Rica também. É que na Costa Rica eles não têm condições de ter muitos bens materiais. Mas eles têm acesso ao mar, à natureza, à justiça, à amizade, à religião. Na Dinamarca, eles têm condições de gastar todo o dinheiro do mundo, mas eles gastam em férias, em estudos extras, ok? Isso que importa para eles. Depois, troca o volante pelo guidão. Nossa, eu fico bem impressionado em algumas cidades, como a saída da escola, todo mundo vai buscar os filhos de automóvel. Tem cidades perigosas, enfim, tem situações e mais situações. Tem crianças muito jovens, mas eu sou um pouco mais antigo do que esse momento. A gente saía da escola de bike. E na Dinamarca, todo mundo, qualquer lugar, existe um espaço para o ciclismo. Qualquer lugar, ok? É, 50% da Dinamarca, 50% das pessoas andam de bicicleta. E elas podem trabalhar 2, 3 quilômetros de distância, vão e voltam de bicicleta. E é um lugar frio, ok? É um lugar frio. A gente vê na América do Norte as pessoas andando muito de carro e essa epidemia de obesidade. E bike, exercícios, né? Tudo que traz de benefícios para nós, ok? Então, pega uma bicicleta legal. Eu tenho uma simples aqui, porque o lugar onde eu moro é plano, mas é uma bike toda bonita, tem uma cestinha meio retrô, adoro. Eu tenho duas, e tenho uma de corrida também, que às vezes eu corro, aí eu pego as pistas aqui, vou voando. Adoro bicicleta, adoro.
Quando eu falar da parte financeira, das pessoas mais felizes do planeta, tem isso também. A gente vai discutir entre ter alguma coisa ou ter acesso. Por exemplo, eu não tenho carro, mas eu tenho acesso a carros. Quando? Quando eu alugo. E para mim faz mais sentido hoje alugar um carro do que ter, porque a maior parte do que eu faço é de bicicleta. Depois, filie-se a um clube. Isso é importante na Dinamarca e em cidades pequenas também. Aqui no Guarujá eu faço remo havaiano, e é como com o nosso clubinho, a gente sai 20 pessoas na mesma canoa, todo mundo remando junto. É um clubinho. Tem o clubinho do karatê, tem o clubinho dos gateiros, são pessoas que cuidam de gatos ou de cachorreiros. Então encontra a tua tribo. Lembra qual que é a tua gangue, a tua tribo. Na Dinamarca, as pessoas elas vão buscar esses grupos que têm relação com os interesses deles. Agora, o quarto item eu acho incrível, que é empoderar seus filhos. Eu vou estar falando disso mais para frente, como nós criarmos crianças saudáveis, autossuficientes, crianças com empoderamento, ok? Crianças. Então, na escola dinamarquesa, a criança tem voz. Ela pode escolher, ela pode influenciar a grade curricular. Ela pode observar uma escola e falar: não tem teatro aí, e eu quero fazer teatro, que era o meu caso quando eu era criança. Então, vou buscar outra escola. Não tem música na escola, porque a Secretaria de Educação ou o MEC deles lá não colocaram música, mas é meu dom. Vou falar sobre isso depois. É claro que lá não existe isso, tá? A Secretaria de Educação é flexível e é dirigida por grandes educadores. Mas a criança lá, ela, ela chama os professores pelo nome, elas têm um currículo que dá muita ênfase em trabalho de equipe, porque a equipe tem que prosperar, não tem o melhor aluno da classe, nem o pior. É a equipe, é o grupo que prospera junto. Ah, os currículos são variáveis, como eu falei para vocês, para você, e, e as crianças são julgadas pela empatia, pelo amor, pela presença, pela atenção plena, não por decorarem matérias, e muito menos por notas. Muito menos por notas. Interessante pensar isso. Você quer ter filhos saudáveis? Menos notas, menos decorar matérias. Mais para frente eu vou falar para ti de um filme que se chama Capitão Fantástico. Incrível. Depois, concentre-se na confiança, ok? Esse país é muito feliz porque as pessoas confiam uma na outra. A Dinamarca, aliás, é o país mais confiante do mundo. As pessoas confiam nos políticos, na polícia, nas leis, confiam nos professores e nos vizinhos também. E a Dinamarca tem um dos índices de corrupção menores do mundo. Eu creio que você não vai conseguir acabar com a corrupção do teu país. A não ser que você seja na Costa Rica, na Dinamarca, em Okinawa, em Singapura, que é o país Singapura é o número um com menos crimes do planeta. Mas a gente pode não se corromper e ficar o mais longe possível de pessoas e situações corruptas, o mais longe possível de instituições que você não confia, que você não confia. Enfim, então dê prioridade para pessoas em que você confie. Inclusive, a Dinamarca, ela é o melhor lugar do mundo para se fazer negócios. Sabe, se você fizer um negócio comigo, você sempre vai ouvir eu falar palavra de honra, porque você pegar a minha assinatura e pôr num cartório, isso para mim não significa nada. Eu assinar algumas coisas, a minha palavra de honra, e isso aprendi na vida, é muito maior para mim do que qualquer lei, do que qualquer regra, do que qualquer constituição. Se eu te falo uma coisa, eu vou cumprir com isso. Palavra de honra. E os dinamarqueses são assim. Então não precisa o tempo inteiro reconhecer firma. É tudo num aperto de mão. Num aperto de mão. A gente confia um no outro.
Otávio, mas você já não se deu mal por isso? Ah, muitas vezes, muitas vezes. Uma das vezes até foi de forma muito radical. Mas eu continuo confiando nas pessoas, continuo. Depois, coma com qualidade, isso vai aparecer em todos os países mais felizes do mundo. Os dinamarqueses comem com muita moderação, tá? Com qualidade, não quantidade. Os pratos são pequenos, tá? Eles comem muitas frutas, muitos legumes frescos. Depois, sétimo, leve o tempo necessário nos teus estudos. Isso é uma coisa que eu valorizo muito na minha vida. Sempre estar estudando, nunca parar de estudar. A melhor coisa para o nosso corpo físico são os exercícios moderados, exercícios naturais. Vamos falar disso mais para frente. E a melhor coisa para a cabeça é sempre estar estudando. Hoje acredita-se que o que mais nos dá saúde mental, combate ao Alzheimer, a demência, o esquecimento, é a música. Antigamente achava-se que era estudar uma língua diferente, como chinês, indiano, aramaico, que eu estudei, mas hoje não. A linguagem musical é o que mais preserva o nosso cérebro. E tem vários países onde não tem música nas escolas, ok? Então, na Dinamarca, as pessoas demoram para definir uma carreira, não tem pressa. Ninguém pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer. Lembra, empodera teus filhos. Eu vou falar disso mais para frente. E é interessante porque lá existe um ano sabático que você pode fazer estágio em alguns lugares, o governo te paga para você ver se você gosta daquela profissão. Tá? E as leis trabalhistas praticamente inexistem, inexistem. Aliás, quando a gente vai pesquisar os países que crescem muito, países muito prósperos, saudáveis, são países onde as leis trabalhistas praticamente inexistem. As pessoas vão se virando, elas vão criando condições de só vou aceitar tal trabalho se você me oferecer realmente o que eu mereço. Então, ah, isso é uma coisa que faz a gente pensar, né? Quanto mais leis, mais crimes. Hoje existem pesquisas a respeito dos países que têm mais leis, são os países que têm mais crimes. Estados Unidos, Brasil, populações carcerárias, as populações carcerárias dos países com muitas leis são terríveis. Então a gente tem que pensar nisso, né, na nossa vida. Sermos justos, estudarmos bastante, pesquisarmos algumas profissões. Depois, tire 6 semanas de férias, é o que eles tiram lá, 6 semanas de férias, ok? Mas não existe feriados, porque o feriado pressupõe que todo mundo vai para um lugar e vai ficar tão estressante como se tivesse uma cidade grande. Então, são semanas de férias, cada um escolhe o seu próprio tempo para fazer isso. Eu faço isso muito com os meus funcionários. Eu falo, tirem férias quando vocês quiserem. Não tem nada de, como é que se fala, férias coletivas. Não, vocês escolhem quando. Um gosta de inverno, outro de verão, outro de primavera. Vocês decidem. Depois, considere a coabitação. Isso também para mim não faria sentido, mas a Dinamarca faz muito sentido, que é várias pessoas morando numa mesma casa. Mas se isso não for possível, que as casas compartilhem o mesmo quintal. O mesmo quintal. E eu acho isso bem interessante. A Dinamarca tem muitos parques, parques muito limpos, o povo é muito educado. Então, isso é uma coisa para se pensar. Depois, planeje e saboreie as compras, ok? As crianças, elas aprendem a fazer compra desde muito cedo. As crianças têm educação financeira na escola. A Dinamarca, como eu falei para você, tem um dos impostos mais altos do mundo, mais ou menos igual aqui a do Brasil. Mas eles têm uma noção para que é usado aqueles impostos. Por exemplo, eu acho importantíssimo, se eu pudesse escolher para que seria dado os meus impostos, existem várias instituições que eu não daria nada.
Eu gostaria de escolher, por exemplo, aqui onde eu moro, nessa ilha, não existe nenhuma política que cuide dos animais, nenhuma. Então eu gostaria de que os meus impostos reverberassem ali. E na Dinamarca você pode, escolher, tá bom. Lá também, como é muito valorizado o teu soldo, o teu salário, as casas são muito bem arrumadas, a gente vai falar isso depois. Muito bem arrumadas, com muitas plantas, muito bem cuidadas também, com peças muito bonitas, com fotografias agradáveis, mas nada de luxo, nada de luxo, ok? E cada coisa que se coloca em casa se pensa muito, vai se desenhando um projeto da casa, você vai sendo feliz de ir realizando a tua casa do jeito que você gosta, ok? Depois, usufrua a sua aposentadoria. Na Dinamarca, o aposentado ele continua trabalhando, não porque precisa, mas porque quer. Tem várias funções profissionais para quem é aposentado. Eu mesmo não tenho o menor interesse em me aposentar. Mais para frente eu vou falar para você de como os povos mais felizes do mundo organizam a vida financeira. Então, os dinamarqueses eles podem confiar numa aposentadoria. E aqui, eu li anteontem uma matéria, né, no Brasil que as pessoas que vão, como está aumentando muito o número de idosos que não tem uma fonte de renda e diminuindo quem está nascendo, como é que vai ser as aposentadorias do futuro? Interrogação. Então, na Dinamarca, as pessoas têm um plano de aposentadoria e como elas são muito saudáveis, elas permanecem ativas. Um marceneiro, por exemplo, não vai continuar com a energia de alguém de 20 anos que faz marcenaria, mas pode fazer uma coisa ou outra para doação, para um clube, para servir, ok? E eles se sociabilizam muito, então andam muito de bicicleta, andam muito a pé, fazem trilhas e viajam muito na aposentadoria. Outro ponto, trabalhe menos de 40 horas por semana. Eles trabalham menos de 40 horas por semana. Como que eles fazem isso? Com muita competência, fazer as coisas direito, não importa bater o cartão. Eu bati muito cartão, eu trabalhei no Unibanco. Importa o que você entrega, não o tempo que você entrega, não o tempo. Então não há enrolação, não há desperdício de tempo, então é muito valorizado o que eles chamam de competência. Eles trabalham 37 horas por semana, em média, na Dinamarca. Então existe muito mais tempo para estudar, para cozinhar, para fazer exercício e para coisas gratificantes também, ok? E eles têm na Dinamarca algo que eu não vi em nenhum outro país, que é chamado Ride. Ride significa aconchego, tá? Aconchego para mim é estar com os meus gatos, é um momento de aconchego. Antes de dormir, eu sento na minha cama, ponho uma almofadinha de meditação, alguns gatos vêm para cima de mim, eu escuto uma música gostosa, às vezes fico olhando o mar, porque eu moro em cima de uma montanha de cara para o oceano está ali agora, eu estou vendo ele ali. Praia está para lá, mas eu fico no oceano. Então eu fico olhando o mar, eu tenho uma rede, eu moro num lugar quente, eu deito na rede. Então a gente tem que criar isso que se chama, rede, que é um aconchego, é uma sensação de estar em paz, às vezes acender umas velas, às vezes colocar um aromatizador, às vezes estar com amigos e tomar um suco gostoso, comer umas frutas, uma conversa animada ou dançar. Eles valorizam muito isso, né. Sabe, quando eu morava lá em São Paulo, eu nunca consegui entender muito bem, porque eu já morei no Rio, já morei em São Paulo, agora moro na praia aqui, e no Rio e nas praias as pessoas se reúnem, tomam uma cerveja, quem gosta, né, come uns petiscos, mas de frente para o mar, um violãozinho, música ao vivo. E eu nunca consegui entender em São Paulo, Florianópolis também é assim, muita natureza, as pessoas ficam todas em pé num bar, um barulho absurdo, vendo jogo de futebol e todas falando muito alto e bebendo muito. Então, e isso nos países mais felizes do mundo,
as pessoas têm sempre contato com a natureza, música ao vivo, com um alimento mais saudável, com locais onde as pessoas possam falar baixo, escutar os sons da natureza. Então isso se chama ride, ride. E a rede pode estar na tua casa, num lugar aonde nós não tenhamos TVs, jogos eletrônicos, coisas eletrônicas de um modo geral. É o seu cantinho, um cantinho de aconchego. Quando eu falar da casa, do lar das pessoas mais felizes do mundo, é incrível estudar isso, você vai ver que no lar dessas pessoas tem um oratório, que é um local de meditação, de oração, que você coloca algumas imagens ou algumas palavras, enfim. E existe um lugar também de aconchego. Você pode pôr umas plantas, ou que no meu caso é uma rede que eu fico olhando para o mar, às vezes lendo um livro, tá bom? Então essa é a visão da Dinamarca. Em seguida, eu vou estar falando de Singapura, que é um local, um local onde as pessoas vivem muito de acordo com os valores dela, com o Dharma dela, e um dos locais mais seguros do planeta. Locais onde as leis funcionam, onde a justiça funciona, onde não há a taxa de criminalidade é infinitamente diminuta. Então a gente já vai se preparando para Singapura e vai se preparando para você entender essas energias, né? Costa Rica, Dinamarca, o que que você pode trazer desses elementos para a tua vida? Você vê que eu estou falando muito do lado de fora. Mais para frente nós vamos falar dos estoicos, do Zen, do Mathieu Ricard, que eu até já preparei aqui, é, esse livro maravilhoso dele, que é Felicidade. Mathieu Ricard é considerado o homem mais feliz do mundo. Então, o que que ele faz? No caso dele, é vida interior. Nós vamos estar falando também sobre as 12 regras para a vida, do Jordan Peterson, maravilhoso, 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 que são 12 regras que nos deixam muito mais felizes, muito mais plenos, nos trazem muito mais sucesso, totalidade, enfim. Mas é importante que você tenha um diário, que você vá anotando tudo isso que eu estou falando, para a gente desenhar a tua vida junto, para que você possa ser mais feliz, ter mais saúde, ser uma alma longeva, para que você possa ter propósito, fazer uma diferença no mundo, para que você possa lidar com isso aqui, a ansiedade, que é o mal do século, o mal do século. Apesar que aqui esse livro do Augusto Cury fala muito sobre a ansiedade, mas na minha visão não apresenta nenhuma solução, porque eu creio muito que a ansiedade a gente vai ter que respirar direito, e por isso que todos os lugares mais felizes do mundo, as pessoas se exercitam muito, moram perto da natureza, então elas respiram melhor, tá bom? Te encontro mais à frente. Meus irmãos, como é que estamos aí? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguém quer mandar um like, um barra limpa, ou passar para outra pessoa? Estou dando uma aula mesmo, né, para você, falando de felicidade. Hoje eu falei de um modo geral, depois eu falei também da Costa Rica e também falei da Dinamarca. Não sei se alguém de vocês que está aqui conhece a Costa Rica ou a Dinamarca e queira compartilhar ou fazer alguma pergunta aqui para mim, tá bom? Enquanto não vem a pergunta, entra lá no meu site, Humane Amor, ou no Instagram. Vocês vão ver os meus grupos, os estudos que nós fazemos juntos, formação de terapias, de yoga, de tantra, para valer, que é a parte lúdica, alegre, libertária do Neo-Tantra, mas com as terapias orientais também, massagem xamânica tântrica, massagem haitiana inspirada no Tantra, o taoísmo unido ao Tantra. Então, tudo isso vocês encontram lá no meu site Humane Amor. Tem também os livros para você baixar lá em cima, gratuito, a minha agenda, tá bom?
Creusa, Dinamarca e Copenhague, a viagem maravilhosa mesmo, tá? Viagem maravilhosa. E conhecer, né, conhecer os países mais felizes do mundo, tá aí uma coisa, e cada um vai se identificar com um, né, para mim Okinawa no Japão fala mais comigo, Okinawa, pela minha ligação com o zen, com as artes marciais, com o karatê de Okinawa, que é um karatê extremamente saudável, enfim, e aproveita bastante lá, manda umas fotos para mim, Creuza. Meus irmãos, então, muito obrigado pela presença de vocês. A aula vai ficar aqui. Sejam mais felizes. No fundo, todos nós queremos a felicidade. E a gente opta, infelizmente, por brigar, por se ferir, por estar sempre procurando alguém para culpar, sempre notícias ruins. E tanta gente se machucando, tanta gente se ferindo. Então, vocês que são meu povo, e eu sou o povo de vocês, eu sou a turma de vocês, vocês são a minha turma. Vamos vibrar positivo, amoroso, vamos perdoar, não vamos ficar julgando, não vamos atirar a primeira pedra, porque quem não pecou que atire, e vamos se alimentar melhor e fazer nossos diários, vamos trabalhar com o que a gente ama. Tudo isso é felicidade, tá bom? Eu encontro vocês em breve numa formação, num curso presencial ou online, ou por aqui. Que vocês tenham uma vida extraordinária. Que todos os mestres te abençoem. Coloca a mão no teu coração e fala: eu me abençoo. Eu me abençoo. Coloca a mão no teu coração. É importante a gente se abençoar, tá bom? Gratidão.